Olá, meu nome é Adenilson. Que alegria, meu amigo, minha amiga, você que está aqui acompanhando esse tempo de meditação nas Escrituras. E nós estamos no texto em questão, em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Hoje vamos falar da igreja de Filadélfia, uma igreja da qual o Senhor escreveu e para ela, uma das poucas igrejas que o Senhor fala que ama, um eu te amo bem sonoro. Vem comigo que nós vamos mergulhar nas Santas Escrituras. Ele escrevendo, o Senhor Jesus, ao anjo que está na igreja de Filadélfia, ele escreve dizendo que ele é santo, que ele é verdadeiro, é o que tem a chave de Davi, é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu gosto muito dessa introdução, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Não sei se você sabe, mas Davi é o primeiro e é o último nome humano no Novo Testamento. No versículo 1 de Mateus, Davi é o primeiro nome humano do Novo Testamento. Até em uma ordem meio que a gente olha, será que não houve um erro? Porque depois de falar que Jesus é da descendência de Davi, ele fala que é da descendência de Abraão. Abraão veio primeiro do que Davi, mas há um mistério muito grande porque Jesus, ele se declara como filho de Davi. Também no final, em capítulo 22, verso 16 de Apocalipse, Jesus vai dizer que ele é da raiz de Davi, ele se declara como da raiz de Davi. Eu conheço as tuas obras, mais uma vez conheço as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Uma porta aberta por Deus é uma porta com peso muito grande. Porque posto uma porta que ninguém pode fechar, pode-se colocar bloqueios no caminho, pode-se colocar dificuldades no caminho. Quem tem uma porta aberta por Deus vai passar por ela, quer seja de um jeito, quer seja de outro. O Senhor garantirá a entrada dessa pessoa por essa porta. E no versículo 8 ele fala, eu conheço as tuas obras. E termina dizendo no versículo 8 que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, a gente acha que para vencer as adversidades, vencer as provas, vencer as tentações, ter até uma vida de santidade é preciso ter muita força, ser muito forte para vencer. Mas olha o que está dizendo no versículo 8, no final deste versículo do capítulo 3. Eu sei que você tem pouca força. Olha, o reino dos céus não são dos mais fortes, não. A verdade é que o evangelho ele se apresenta antagônico. Não são dos primeiros, são dos últimos. A parábola daqueles trabalhadores da vinha, o Senhor foi chamando os trabalhadores no início do dia e quando chegou no final ele fala assim, ó, comece a pagar, não pelos primeiros, mas pelos últimos. A ordem do Senhor é assim. Chame todos os filhos de Jessé, o último, Davi, é ungido a rei, o mais fraco, mas era para Deus o mais forte. E o Senhor estava dando uma palavra para Samuel. Olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Então a força que nós precisamos para vencer não precisa ser maiúscula, enorme, não. O Senhor fortalece-nos quando nós estamos fracos. Tendo pouca força, guardar-te o meu nome. Então não subestime a força que você tem, porque não é preciso mesmo confiar na nossa própria força. Confiemos na força de Cristo Jesus. Eis que farei daqueles que dizem que são judeus, mas mentem, eles na verdade são sinagogas de Satanás. Eu farei que eles venham diante de ti, prostradam aos teus pés, e adorem e saibam que eu te amo. Sabe, volta a dizer, as sinagogas de Satanás. Irmãos, não vamos usar de um evangelho, sabe, que quer ver a derrota dos outros, porque nós estamos aqui para verem pessoas libertas, mesmo que elas sejam sinagogas de Satanás, para verem elas
desobrigadas do cativo que elas estão presas, das argolas, dos grilhões que Satanás os impõe a usar, os impõe a viver. Essas pessoas, elas terão que estar próximos de quem poderá pô-los em liberdade. Repare que Davi, vamos colocar sempre Davi nessa conversa. Davi, ele foi quebrar o jugo de Israel, consequentemente o jugo que os seus irmãos estavam submetidos por Golias durante 40 dias. Quando foi no 41, Davi chegou lá e tirou o grilhão, tirou o peso imposto por Golias. E não era uma coisa física, era uma coisa espiritual, porque todas as vezes que Golias foi desafiar o exército de Israel, ele não causou dano algum fisicamente no exército de Israel, mas ele causou dano no espiritual, no emocional e no psicológico do exército de Israel com ameaças. Veja que o Senhor ele está falando aqui, olha, eu farei com esses que são das sinagogas de Satanás que venham até ti, prostrados aos teus pés, adoram e saibam que eu te amo. Deixem que as pessoas que estão sendo, influenciadas pelo maligno, deixam que elas estejam próximas de você, para que elas vejam que Jesus te ama, que você tem as afeições do Mestre. E você, como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tribulação, da hora da tribulação, da tentação que advém sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Virá, irmãos, uma grande tribulação e tentação no mundo. Acontecerá que nos últimos dias o mundo será submetido de tribulações em proporções globais, mas aqueles que têm pouca força, que guardem a palavra do Senhor, eles vão ser guardados diante dessas tribulações. Ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus e nunca mais sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Repare que ser feito coluna é ser feito de forma inabalável. Uma coluna que sustenta uma casa, uma edificação. Você pode mudar parede de lugar, você pode mudar móvel de um lugar, você pode mudar uma mesa de lugar, mas uma coluna, ela não pode ser demovida. Se uma única coluna for retirada de um lugar em uma casa, ela compromete toda a estrutura. Então o Senhor está dando a essa igreja um lugar de permanência no céu, um lugar de permanência nas regiões celestiais. São aqueles que permanecem no Senhor, firme, porque tem os seus olhos e tem as afeições do Senhor Jesus fixa nele, permanente nele. E o Senhor dá registros indeléveis. Ele fala, eu vou escrever o nome da nova cidade, a nova Jerusalém. Eu vou escrever nele o meu novo nome, o novo nome de Cristo Jesus estará registrado neste que venceu, neste que tem pouca força, neste que guardou a palavra do Senhor, neste que ele se apresenta como a raiz de Davi, dos pequenos, dos fracos, mas é do Senhor. Eu oro para que as bênçãos do Senhor alcancem o seu coração e a sua vida, para que você se aproprie de alguém que é vencedor em Cristo Jesus. Porque ele disse, ao que vencer, os fracos também vencem, os de pequena força também vencem, os pequenos diante dos homens também vencem, hão de vencer. E essa palavra é a palavra que eu libero sobre a sua vida. Pequeno e pequena de Cristo Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Espírito continue falando no mais íntimo do seu coração. Amém?